Você vê que o próprio Senhor Jesus, Ele veio a este mundo em forma de carne, e Ele foi um exemplo. Ele se batizou nas águas. João Batista o batizou nas águas, no Rio Jordão. E depois do batismo nas águas, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Você vai entender melhor por que Ele foi ao deserto. Por que Ele foi ao deserto? Por que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Essa palavra, ela vai abençoar a nossa entrada de ano. Então, se você puder concentrar-se, não mexer no celular, e agora parar tudo que você está fazendo. Você vê, o mundo está parado. As pessoas estão na expectativa de virar o ponteiro de meia-noite para meia-noite e um, e o outro ano, e continuar a mesma coisa. E Deus te trouxe hoje aqui nessa noite. Ele quer falar contigo. Ele quer falar ao teu espírito, ao teu coração. Ele quer te dar um norte para você. Ele quer mostrar um norte para você. Ele quer mostrar para você o que você precisa fazer nesse próximo ano para de fato ter uma nova vida e viver uma vida diferenciada de tudo que você tem vivido na sua vida. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os olhos e orasse junto comigo. Diga assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abro agora, meu Pai. Diga: eu abro agora, meu Pai, o meu coração e os meus ouvidos espirituais, porque eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a voz do Senhor falar comigo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha repreender o ladrão da fé, todo o mal, meu Deus, porque esse é o momento mais importante desta reunião. Nós oramos pela vida amorosa, oramos pela vida financeira, mas agora é a base de tudo, que é a vida espiritual, que é a salvação. Esta palavra, ela vai abençoar o nosso próximo ano. E o que crê, diga que assim seja. E graças a Deus. Então a Bíblia diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Qual é a lição que nós aprendemos aqui com o nosso Senhor Jesus? O que nós podemos tirar? Qual o ensinamento para o próximo ano, para a nossa vida, nós podemos tirar aqui agora? Primeira coisa, era necessário que isso acontecesse. Era necessário. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele esteve nesse mundo, em carne, em osso. O mesmo que você sente hoje, todos os sentimentos, todas as emoções, fome, sede, as necessidades físicas, tudo isso Ele também teve. Ele também teve. E Ele não veio a este mundo para passar por esse mundo para dizer assim: eu sou o Filho de Deus e eu estou passando por aqui. Não. Ele veio a este mundo como Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. E o Cordeiro para ser sacrificado no Calvário, na cruz. E Deus, como sendo Deus, como Ele é exigente nessa parte. Ele exige uma oferta perfeita. Ele exige
uma oferta o quê? Perfeita. Tem que ser perfeita. Ela não pode ter nenhum defeito. Ela tem que ser absolutamente perfeita. Então o filho dele já estava nesse mundo. Ele já entregou o filho como oferta. Ele deu como oferta pela nossa alma, pela nossa vida. E como saber se a oferta dele era perfeita ou não? A tentação, o sacrifício, a renúncia, a entrega dele. Ele tinha que ser perfeito ali. Então, olha o que diz em seguida a Bíblia. E chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em quê? Em pães. Ele não veio no primeiro dia que Jesus estava lá em jejum. Ele não veio no segundo dia que o Senhor estava em jejum. No 10º dia, no 20º dia, mas ele veio no último dia, no dia em que a humanidade do Senhor Jesus estava no seu limite. Limite. Ele esperou o momento certo de chegar até Jesus para tentá-lo, porque ele sabia quem era e sabia que ele estava num corpo feito de barro como esse, essa casa de barro como a nossa, e que esse corpo tinha muitas necessidades. Então ele veio no momento certo. Você não é um filho de Deus? Você não se julga? Você não vai dizer para todos que é um filho de Deus? Você está com fome, né, Jesus? Então, faz o seguinte: transforma aí essas pedras em pães. Qual foi a resposta do Senhor Jesus para ele? Qual foi? O que ele disse na hora? Pô, estou cheio de fome. Poxa, eu estou com uma fome, é verdade. Porque você sabe, olhe para mim, quando a pessoa está com fome, ela fica irritada. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Mal-humorada, fica ou não fica? Ainda mais se tiver 40 dias, ela não fica esquecida, não esquece as coisas? Sim ou não? Ela perde o equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. Quem já passou fome aqui? Fome mesmo. Quem já passou? Graças a Deus, pouca gente, né? Mas quem já passou fome, sabe o que é. Você começa a ficar fraco. Você começa a perder o equilíbrio da sua mente. Você começa a perder a condição de raciocinar. E o diabo sabia disso. Ele sabia que o Senhor Jesus estava no seu limite, no extremo limite do seu corpo, da sua razão ali. Mas existe um detalhe nisso tudo. E é aqui que entra esse rico detalhe. E que se você prestar bem atenção agora, e pegar esse detalhe, e trazer ele para a sua vida, e levá-lo junto com você para esse próximo ano, você pode ter certeza, você vai vencer todos os desertos que cruzarem o teu caminho. Você vai vencer as barreiras que se levantarem diante da sua vida. Você vai enfrentar as injustiças e vai passar por cima delas. Não pense você, porque tem muita gente que diz assim: esse ano vai ser maravilhoso. Mas não é isso que os especialistas dizem. E que a palavra de Deus também diz. Que cada ano que passa, fica o quê? Fica o quê, gente? Pior. Mas se você pegar essa dica, se você pegar o que você vai ler aqui agora e levar para dentro de você, você vai fazer o que Jesus fez com o diabo. Olha só o que diz a Bíblia. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, eu vou fazer essa pergunta para você. Levanta a sua mão direita, você que é um filho de Deus. Levanta aí a sua mão direita. Você que é um filho de Deus. Você que tem Deus como seu Pai.
O seu Pai é eterno. Ele é teu Pai? Ele é teu Pai? Então se prepare para as lutas, para as guerras, para as tentações, para os desertos. Mas se prepare para vencê-los com o que você vai receber aqui agora. Olha só o que diz a Bíblia, em seguida. Ele, porém, respondeu e disse, lê em voz alta, gente. Pode ser mais forte? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Continua. E disse-lhe, se tu és o filho de quem? Olha aí a dúvida, hein? Olha aí a dúvida. Se tu és. Ele sabia que Jesus estava no seu limite humano. Se tu és. Primeiro ele diz, tu és o filho de Deus? Transforma a pedra em pães. Porque o diabo é assim. Ele vem, sabe? Como quem diz assim, não. Se eu chegar mostrando quem eu sou, ele vai fugir. Então, eu vou elogiar ele, né? Tu és o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus olhou para o diabo e disse o quê? Qual foi a resposta? Hein? Porque está escrito. Porque o quê? Nem só de pão viverá o homem. É como se o diabo já começasse a se curvar. O que o Senhor Jesus usou? Pega ali para mim o que Jesus usou, pastor Carlos. O que Jesus usou para vencer o diabo? Fala, gente. O que ele usou? O que a boca dele estava? Cheia de quê? Da palavra. Primeira coisa que você tem que entender. A sua boca tem que estar cheia da palavra de Deus. Porque o diabo vai vir. Ele vai usar inclusive versículos da Bíblia. Pedaços do versículo da Bíblia, como ele usou com Jesus. Se tu é filho de Deus, transforma a pedra. Jesus disse, olha que diabo, nem só de pão viverá quem? Mas da palavra. Não bastante, levou ele até o lugar mais alto lá, e disse para ele, se tu és filho de Deus, olha a dúvida. Primeiro ele afirma que Jesus era o filho, depois ele diz, se é mesmo, querendo colocar dúvida, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, olha aí como o diabo usou a palavra, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E quando isso acontecer, pastor, o que eu tenho que fazer? Ignora. Ignora. Porque muitas das vezes vão surgir situações na sua vida, você pode receber o diagnóstico de uma enfermidade. O médico estudou para isso. Ele vai lá, olha, é câncer. Você está com câncer. Diabetes. Você está com uma doença, uma infecção e não tem mais o que fazer. O médico vai dizer o que ele entende da ciência, sim ou não. Mas você tem que decidir qual é a palavra que você vai ficar. Se é do médico, se é do advogado, se é do promotor, se é do juiz, se é do marido, da esposa, ou a palavra de quem? O que você faria nessa hora? Qual palavra você decide ficar? Então ponto final. Se é a palavra de Deus, acabou. Mas você está com câncer. Está escrito, Isaías 53, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos traz paz. Então eu creio, eu tomo posse dessa palavra.
e aquele pensamento maligno, e aquele pensamento de fracasso, e aquele pensamento de que você não vai vencer, eu não quero saber. Eu fico com a palavra de Deus. O teu casamento não tem mais jeito, marido já saiu de casa, mas nós falamos aqui, se você trouxer a foto, na quinta-feira, e lutar pelo teu casamento, o que vai se cumprir é o que está escrito, e ponto final. Pastor, eu estou mal financeiramente, eu estou na mão de agiota, eu estou devendo banco, eu não sei o que fazer da minha vida. Fique com a palavra, traz o teu projeto na segunda-feira, vamos lutar. Está escrito que Deus abriria a janela dos céus e derramaria as bênçãos sem. Então eu fico com essa palavra. Acabou. É assim quando você usa a palavra de Deus. Então a boca do Senhor Jesus não estava cheia de murmurações, de dúvida. A palavra que saiu da boca dele não foi uma palavra de dúvida, de medo, mas foi a palavra de quem? De Deus. Olha só, se tu és o filho de Deus, tal. Próximo versículo. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Lê em voz alta, gente. Continua. Acabou. É isso aqui. Jesus usou a palavra. E quando ele fez isso, olha o que aconteceu. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o quê? E o serviram. No Salmos 119, versículo 165, ele diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há o quê? Lembra do que eu falei, que era necessário Jesus ir para o deserto para ser tentado pelo diabo? Lembra? Sim ou não? Por que isso teve que acontecer? Testemunho. Para que não ficasse nenhuma dúvida de que o cordeiro estava sendo oferecido com perfeição. Não tinha pecado, não tinha culpa, não tinha infidelidade. Ele foi totalmente submisso a Deus em tudo. O nosso Senhor foi perfeito em tudo. Lição que você tira com ele dessa parte. Quando você estiver passando por uma tentação, quando você estiver passando por uma guerra muito grande, uma luta, uma prova, uma perseguição, uma injustiça, um momento difícil financeiro, um momento difícil na sua saúde, um momento crítico no seu casamento, entenda, Deus não está te provando com aquilo ali, mas a sua reação ali vai ser um bom testemunho ou um péssimo testemunho. Se você decidir ficar com a palavra de Deus e fechar os olhos para tudo que está acontecendo e se apoiar na palavra de Deus, você pode ter certeza que assim como Jesus venceu o diabo, você vai vencer tudo que se levantar contra você nesse ano, nesse próximo ano. Fique de pé, por gentileza. Eu quero mostrar uma foto para você, porque é essas duas coisas que você tem que fazer para vencer os desertos desse ano, as guerras que tem, as lutas que enfrentamos. E foi justamente isso que o nosso Senhor Jesus fez. A palavra na mente. Por que Jesus venceu o diabo? Ele estava com fome, ele estava cansado.
Ele estava no seu limite, no extremo do seu limite. Mas a cabeça dele estava onde? Na palavra. A mente dele estava na palavra. E quando o diabo se aproximou para tentá-lo, para fazê-lo quebrar a sua aliança com o Pai, para fazê-lo duvidar daquilo que Deus havia prometido, quando ele abriu a boca, o que saiu da boca dele? Palavra de medo ou palavra de confiança? Hein, gente? De dúvida ou de certeza? De insegurança ou de extrema confiança? É isso que tem que acontecer. Se a tua mente estiver na palavra de Deus, se a tua cabeça estiver nas promessas de Deus, se você colocar a sua cabeça na palavra de Deus e dizer: meu Deus, me guia, me dá uma direção. O que eu tenho que fazer por esse filho que está nas drogas? O que eu tenho que fazer pelo meu marido que está viciado? O que eu preciso fazer para vencer essa doença? Ele vai te dar a palavra, Ele vai te guiar. Por exemplo, aí no assento tem esse marcador de Bíblia. Pega aí, por favor. Aí na frente aí, ó. Aqui quem não tiver, eles vão dar para vocês aqui na frente. Tem aí, por favor, pastor William. Isso daqui, a Igreja Universal, você vê como é que o Espírito Santo trabalha. Não é que você é obrigado a fazer isso, mas nós vamos começar esse próximo ano, os 40 dias desse ano, os primeiros 40 dias desse ano, todos os dias você vai meditar numa palavra. Está aí marcado direitinho. Atrás tem todas as orientações. Leia a Bíblia logo pela manhã, seguindo a referência do dia. Ore pedindo entendimento a Deus. Compareça nos 6 primeiros domingos do ano. E pelo menos um dia na semana, que aí você escolhe, segunda, quarta ou sexta. E escreva no pedido o seu nome, e no final dos 40 dias do propósito, você vai entregar no altar. Você vai ver, olhe para mim, faça uma prova você mesmo, não com a igreja, não com o pastor. Faça uma prova com a palavra de Deus. Leve a sério isso daqui. 40 dias, 6 domingos e um dia na semana você vai incluir. Você é obrigado? Não, não sou obrigado. Mas se você quer vencer os desertos, se você quer vencer as batalhas, se você realmente quer ter um ano bem sucedido, esses 40 primeiros dias do ano, olhe para o pastor, vão abençoar os demais da sua vida. Você crê nisso? Sim ou não? Sim ou não? E é o que ele diz. Vamos ler Salmos 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Olhe para mim, que você tenha essa paz. A cada momento que você parar, acordou, levantou cedo, você vai pegar a sua Bíblia e você vai lá certinho. Qual é a palavra de hoje? João 1, versículo 1 ao 5. Então eu vou ler. Você vai fazer uma oração. Você vai fechar os olhos, vai fazer uma oração. De todo o teu coração e tua alma. E você vai pedir: Senhor, fale comigo. Me fala aquilo que o Senhor quer que eu ouça. Eu quero te ouvir. E Deus vai falar contigo. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. 40 dias. Domingo, você traga o seu marcador de Bíblia. E a cada semana você vai ver a diferença na sua vida. Porque a palavra de Deus é espírito e vida.